Tenho interesse. A Prefeitura, gostaria de agradecer a todos da mesa de honra, todos que ajudaram nessa organização do evento, a cada um de vocês. Muito obrigada. Aos surdos, ouvintes que estão presentes aqui, tínhamos uma preocupação para o desenvolvimento, né? Ficar esperando. Mas por isso que nós planejamos, pensamos como criar. A Tânia, a intérprete que está aqui, ela nos ajudou também, a gente discutiu, pensou e foi incentivo para a movimentação. Nós fizemos a votação lá em Toledo e decidimos que Cascavel seria a nova sede. E é muito importante essa participação, todos os anos ter esse encontro. Novas informações, discussões, né? Adquirir um aprendizado melhor e troca de experiências, aconselhamentos também. Então, nós não podemos parar. Os surdos sempre parados
os ouvintes, outras movimentações, fases, seminários, palestras, e os surdos estão separados. Isso é importante. Obrigada. Eu vim de Porto Alegre, eu viajo sempre. Ontem eu cheguei aqui no Paraná. Cheguei de avião, estava tudo aberto, estava um calor. Eu saí do avião, estava um calor horrível. E depois estou aqui com ar, tá tudo bem. E eu vim até de carro até aqui. Vieram até É um prazer muito grande estar acompanhando este evento. Se organizam para ter melhores condições. Vão à prefeitura, se movimentam, enquanto outros se sentem parados, outros lutam por movimento. A história antes, em 1999, anterior, os surdos não tinham movimentos, não faziam nada, eles tinham bastante problemas de comunicação. Eles reclamavam, não tinham informações, e nós vamos ver como foi esse processo, através de fotos, de informações visuais, como foi, nós vamos verificar as imagens. O texto em português tem muito pouco, será mais imagens mesmo. Vamos verificar como foi até este momento. Tudo começou na França. Um ouvinte que começou a ensinar alguns sinais, e isso foi se difundindo. Surdos como eu que foram aprendendo nessa difusão. E o líder deles foram criando ocupações. Em 1988, a Universidade Gallaudet foi um movimento importante, foi o primeiro. Isso foi uma revolução. Antes nunca tinha tido. Os ouvintes sempre é que dominavam, que sabiam livro, isso foi por 200 anos. Durante muitos anos dominou o oralismo. E os surdos se revoltaram contra isso, quiseram tirar e quiseram os sinais, fizeram uma organização nova e depois foram para o embate. E este grupo depois se localizou, pediu ajuda dos ouvintes. Não, o grupo dos surdos se organizaram. Começaram então a fazer um grande movimento lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós começamos como? Vemos todos os exemplos lá da França. Nós criamos todo esse processo sozinhos. Não, nós tivemos a ajuda de outros. Nós tivemos outros pontos do mundo também. Nós amamos o Brasil, nós somos patriotas. E aqui nós temos a nossa cultura e a difundimos. Começou com o Eduardo Hirst, lá no INES. Vejam tudo isso. Os surdos tinham 23 funcionários públicos só. E olha, eram todos surdos lá no INES. E isso também se difundiu. Vejam como eram essas pessoas lá no INES. Eram professores, todos escolhidos. Eram 23. Os ouvintes então começaram de pouco a pouco foram entrando e rechaçaram o poder dos surdos. Isso depois, com o tempo, foi se tirando e depois começou a se preocupar, tadinho dos surdos. Nós começamos então um ensino um pouco diferenciado do que eles faziam antes. Então, todo esse processo levou tempo. Os surdos saíam do INES e iam para outros. Abriu novamente aonde a primeira vez? Lá em São Paulo.
a primeira associação de esporte, de cultura. Esporte, futebol, outros congressos. As suas reuniões eram todos eles, faziam em segredo. A Associação Esportiva estava sempre dando apoio e preparavam eles para a briga mesmo, para o embate. Associações diversas, então, se espalhou pelo Brasil. Associação que nada, isso é bobagem, mas é preciso a associação, é necessário, isso é muito importante. É a organização dos surdos em todos os pontos do Brasil. Se nós não tivéssemos associações, os surdos não teriam nada hoje. Os ouvintes têm. Cada surdo precisa, cada parte, cada tipo de deficiência, eles têm a sua própria luta, eles precisam lutar a sua própria organização, eles precisam ter a sua bandeira. E todas as pessoas participaram desse processo, foram à luta, tiveram a conquistar a sua comunicação. E toda vez que se encontram nas associações, eles batem papo, eles conversam, eles interagem. Batem papo, vão, aí depois tem 1 ano, 2 anos, se encontram novamente e tem esse processo de amizade, de trocar informações. E às vezes eles esquecem do objetivo fundamental da associação. Eles esquecem depois na hora. Foi aprovado em 1900. Lá no Congresso, a lei da Libras, que maravilha. A Libras, então, começou. Eu disse, eu não quero nem saber, imagina, isso é bobagem. E depois todo esse processo de regularização, os intérpretes, todo esse processo foi muito bom. A lei 5626. Depois eu passo, meu Deus, como eu vou fazer? E agora eu preciso curso de livro, eu preciso correr atrás, as pessoas correram atrás. E alguns que sabiam depois foram nesse processo. A lei 5626, até agora, continua, ela ainda está se desenvolvendo, ela nunca vai morrer, isso é importante. O decreto está aí. Ele ainda é falho, mas esse processo ainda corre, ainda vai longe. Em Minas, foi um dos primeiros movimentos. Nós ficamos temerosos de como isso ia acontecer, alguns íamos acusar, jogar pedras, aquilo ali, tudo, mas foi um movimento muito importante, pacífico. Nós chamamos pessoas, divulgamos no jornal, na mídia, divulgamos em vários jornais, fotos, jornais, vários tipos de mídias foram. Um jornal enorme, teve uma coluna enorme de informação sobre isso. Olha, veja, teve uma página inteira só sobre isso, sobre a língua de sinais, sobre o combate do surdo, sobre as lutas, sobre essas conquistas, sobre a discriminação, foram várias informações. E os surdos estavam ali, incômodos, não pararam, lutaram, foram à luta. Vejam, em 2000 até 2010 foram várias conquistas, várias festas, movimentos, várias conversas, todo esse papo. E eu gosto muito disso. Camisa, e precisamos aceitar isso e nos firmar. Enquanto ter vergonha, nunca podem me acusar, me provocaram. Mas eu vesti essa camisa. Não se preocupem com isso, isso é necessário. Os seminários, as lutas, os congressos, palestras, o Dia do Surdo, tudo isso é importante acontecer. É importante nós fazermos festas, tudo isso é importante para que os ouvintes depois vejam também, poxa, parabéns, os surdos nas palestras e respeitam a gente por aí, em todos os lugares. Eu não sei como são em outros lugares. Vejam, começamos no Paraná, São Paulo, no Paraná, Minas, e isso foi se difundindo,
foi se difundindo, compromissos, experimentamos aqui no Paraná, associações, movimentos, lá no Rio, na Bahia, e foi se difundindo, ano após ano, festas, movimentos, isso foi se difundindo. Vejam, cidades pequenas lá na Bahia, eles não estavam nem aí, poucas pessoas. Imagina, eles foram lá em várias cidades, isso foi se difundindo. Vejam, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, olha as cidades, várias cidades, muito bem, vários estados. Nas empresas também eles convidaram os surdos, participam das festas, dos movimentos efetivos que tem dentro das empresas, nas escolas, em todos os campos. Lá em Recife é forte, isso é muito forte lá em Pernambuco. Eles perturbam mesmo, eles vão lá, batem na porta do governo, abrem a porta para eles, falam de novo, caramba, esse difícil, é verdade, eles são teimosos, são persistentes, eles lutam mesmo. Vejam, eles entraram no governo e as portas estavam abertas para eles. Eles conseguiram. Pouco tempo atrás, lá em Brasília, quem estava lá? Quem estava? Por favor, quem estava em Brasília? Nossa, em 2011 foi uma grande conquista lá em Brasília. Foi uma conquista para o Brasil. Tinha algumas pessoas, é verdade, que lutaram. Foram pessoas de compromisso que foram até lá em caravana. Depois vieram. Eles acharam que teriam saudade, repressão, que teria alguma coisa. Nada, foi muito calmo. Tinha um caminhão de pessoas que gritavam, que tinha pessoas de todos os tipos de movimentos, de necessidades especiais, todos foram até lá no Congresso. Todos que ouviram, poxa, participaram mesmo. E os surdos abriram os olhos agora, tinha a identidade deles, isso é muito importante. E isso faz parte da Constituição, da identidade dos surdos. E isso ainda, esse movimento continua ainda em vários estados, São Paulo, Fortaleza, muito bem, muito bom. Isso foi ótimo. Isso lá em Brasília vamos despertar lá no Congresso. Lá no Congresso tem a luta pela educação bilíngue. Não adianta vocês sozinhos lutar, não. É preciso todos, a ajuda de todos, desses movimentos. Precisamos de apoio de vocês, de ter essa unidade. É o nosso valor. Vejam, a ideia de fazer os desenhos, de fazer a charge da cultura surda, mostrar, tudo isso é muito importante. São pessoas que têm famosa. Você falou que todos foram lá em Brasília. Isso mesmo? Isso. Então, no passado, como era esse abrir as portas, nós assustamos como foi eles. O Dia do Surdo. Vocês conhecem? O Nelson Pimenta. Ele entra lá no Facebook, vocês têm Orkut. Ele fez um manifesto, não fechem o Willis, não aceite que feche o Willis. E eu não entendi. O Nelson Pimenta então divulgou, falou sobre o não fechamento, por favor, não. Eu me assustei, o que é isso? E depois ficou sabendo do fechamento do Willis. Era um programa do MEC que queria fechar o Willis e queria fazer uma inclusão radical. E depois lá no Facebook, isso foi colocando, depois foram tendo várias discussões, foram debates, por favor, façam movimentos. Vamos lá em Brasília. Vamos lá, vão pessoalmente, não reclamar não, vão pessoalmente. Mostrem suas propostas.
Levante essa bandeira no dia do surdo, dos surdos. Aí foi um grupo lá, se comentaram no Facebook e outras coisas. Foram comentados no Facebook várias propostas, várias coisas. Vão, por favor, você vai, você veja, tem ideias, levem, criem coisas, levem propostas. E começaram então a formar, como foi lá no Egito, um grande movimento. Lá no Facebook também, isso foram provocações e o governo se assustou. Como essa movimentação, essa discussão, a organização que houve no Facebook, não feche o Willis, por favor. E todas as pessoas do trabalho, para que isso? Isso não é importante. Aqui do Paraná, vários nomes importantes aqui do Paraná, pessoas acusaram, para quê? Para que isso? Para que essas discussões? Teve uma discussão enorme no Facebook. Nossa, eu fiquei assim, nossa. De repente chegamos lá, pensando que ia ter uma pessoa, teve um movimento enorme. Mais ou menos 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, maior movimentação, ficaram a noite toda. Teve caminhões, estava com chuva, também acamparam, teve teatro, manifestações. Nós falamos, por favor, não feche o Iris. Os ouvintes então ficaram nervosos. Houve muita provocação, isso não foi brincadeira, não, foi um susto mesmo. E lá, abriu lá no Facebook uma nova discussão, no YouTube, isso foi divulgado bastante. No Facebook tem ajudado muito nesse sentido. Essa divulgação foi importante dentro do Facebook. E eu coloquei também coisas lá, se vocês estiverem curiosos, por favor. Eu queria saber uma questão do INE. Quem vai fechar ou não? Como é que está isso aí? E também da luta do surdo. Peraí, os surdos vão estar. Foi chamado esse surdo para estar participando desse movimento, os intérpretes também estavam juntos. Mas peraí, teve. Qual era a finalidade do fechamento lá do índice? Então, você falou do Facebook, da divulgação, dessa convocação, mas não foi dito. No Congresso, todos ficaram muito felizes. Sim, ficaram. Então, eu vou mostrar tudo isso para vocês, todo esse processo histórico. Em 1985, nós tivemos grandes embates, grandes lutas em relação às questões de direitos humanos. Nessa época houve uma luta muito grande em relação à discriminação, às problemáticas que envolviam os direitos humanos, né, os direitos de cada pessoa, das próprias pessoas. Então houve um momento que nós não tínhamos Constituição Federal, foi um movimento de ditadura no Brasil. Nós temos aí o Ulisses Guimarães, já falecido. Ele foi o primeiro a pensar numa Constituição, o senador foi o primeiro a pensar na Constituição Federal. Isso é muito importante, esse documento que nós temos. Todos os ouvintes e surdos, sem exceção, todos devem ler, conhecer tudo que está aqui. Nós temos direitos e deveres, e essa Constituição, é isso que nos dá subsídio para nós lutarmos. É isso que nos dá subsídio para realmente colocarmos os direitos em prática. Não pensamos em relações. A Constituição é bem baratinha. Qualquer um pode adquirir e pode fazer a leitura disso tudo. Por isso, eu fico muito feliz que vocês vieram aqui participar de um tema importante, com esse objetivo dos surdos, e se conscientizar das coisas e incentivando sempre o conhecimento. Então, eu quero aproveitar que vocês, se as criações aqui, certo? Não é verdade? Então, não pisque, não tenha som. Então, ele está pedindo o quê? O que é isso aí? É o sinal da França. Antes de Cristo e depois de Cristo, como que era?
Rita mostrou. Então, é por isso que estou mostrando para vocês, é importante saber essas etapas. Todos os estudos têm conhecimento na história. Isso é importante mostrar para vocês também difundirem. O ataque às Torres Gêmeas em Nova York também foi no dia 11 de setembro. Então, esse império foi desmoronado, assim como nessa época, com os surdos ocorreu. Então, o que se tinha nessa época, a obrigatoriedade, quando nós fomos entregar, já estava fechando o restaurante, praticamente. Depois a gente vai tomar um cafezinho ali. Suporta esse momento até chegar ao café. Meu nome é Neivaldo. Quero apresentar para vocês algo muito importante: acessibilidade. Acessibilidade. Isso, tem vários segmentos da acessibilidade, mas eu vou ter a experiência de resumir tudo aqui para vocês o que é acessibilidade. Para concurso, o surdo precisa também, é obrigatório. Tem que ter exigência. Falta o quê? As empresas, as televisões, as emissoras. Falta o quê? Criar aos poucos um projeto. Em 2007, foi obrigado Para a decolagem, pedimos que estejam com cintos de segurança afivelados, as mesas fechadas e travadas. Pedimos que abram as persianas das janelas e mantenham os telefones celulares desligados. Neste momento, é importante a sua atenção para as normas de segurança que apresentaremos. Obrigada e tenhamos todos uma ótima viagem. Atenção, tripulação.